Olá, hoje antes de te apresentar a convidada, eu quero te lembrar de você acessar o site da Amazon, que vai te levar direto ao romance Uma Fuga para a Felicidade. A convidada de hoje é a jovem Mariana, que vai abordar um tema que é super importante: autocuidado. Tudo bom, Mariana? Seja Oi, bem-vinda. tudo bem? Muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui, né? E hoje eu vou começar falando um pouquinho para ti, então, sobre o yoga e o Ayurveda e como que eles podem nos auxiliar nesse autocuidado, que nesse momento da nossa vida está tão relevante, tão importante, né? A gente está, assim, em um novo espaço de vida mesmo, né? Com outras rotinas, então as pessoas muito mais em casa, a gente trabalhando muito mais online, né? E como que isso está se refletindo na nossa vida e de que forma a gente pode também manter o autocuidado, o autoconhecimento, como que contribui mesmo na nossa vida, né? Esses Exatamente, é como cuidados. tu falou, hoje em dia as pessoas estão assim muito sobrecarregadas, estressadas, ansiosas. Uhum. Então, de que maneira a medicina, a Ayurveda e a yoga podem ajudar essas pessoas? De que Claro. maneira funciona? Então, a prática, o yoga, né? A gente conhece muito o yoga e eu também conheci primeiro o yoga na minha vida, e a gente conhece sempre ele através dos asanas, né? Que são aquelas práticas, aquelas posturas que a gente vê as fotos na internet, que a gente vê as pessoas fazendo. E até, inclusive, a gente cria alguns mitos com relação a isso, né? De tipo, mas eu não tenho um corpo específico para isso, então o yoga não é para mim, ou eu não tenho alongamento, então o yoga não é para mim. E quando eu descobri o yoga, eu comecei com a prática dos asanas, com a prática dessas posturas, né, físicas, e depois eu fui descobrir que esse é uma ferramenta do yoga, uma ferramenta pequena, que na verdade tem toda uma filosofia de vida, um conhecimento que vem lá das escrituras védicas, então assim, muito, né, escrituras de mais de 5.000 anos atrás, que foi originada lá na Índia. Então, através disso, tem toda uma filosofia de vida, tem práticas que a gente faz no dia a dia. Realmente é um estilo de vida que tu escolhe e uma maneira, inclusive, de enxergar o mundo, né? E de enxergar a si mesmo, um estudo da mente. Então, através do yoga, como que ele pode nos auxiliar no autocuidado, né? Além de nos trazer ferramentas e práticas no dia a dia, como, por exemplo, a prática dos asanas, que são as posturas, que vai nos auxiliar de uma forma física e estrutural, mas a gente também tem conhecimentos dentro do yoga que vai nos ajudar de uma forma de conhecimento da nossa própria mente. Né? Então a gente tem ali estudos, e aí é onde a gente aprende realmente a se conhecer, como a nossa mente funciona e de que forma que a gente consegue entender e conviver com as nossas emoções através das práticas do yoga. Então, através de respiração, através de um Karma Yoga, por exemplo, que é uma yoga de prática física, onde tu entrega o teu tempo, onde tu entrega alguma atividade que tu está fazendo sem esperar o resultado, onde a gente vê a maneira que a gente enxerga o mundo mesmo. Então, por exemplo, alguns princípios que tem no yoga, né? Tem o princípio do ahimsa. A ahimsa é um princípio de não violência. E aí começa com a não violência conosco mesmas. Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma prática de yoga lá no tapete, onde a gente está fazendo um asana específico, e por algum motivo a minha mão não alcança no meu pé, né? Que são essas coisas assim que a gente tem no prático. Aí, na mente, a minha mente, ela tá focada. Pode ser que ela esteja focada em, poxa, por que, que eu não alcanço minha mão lá no meu pé? O meu corpo não é perfeito porque eu não alcanço minha mão no meu pé. Ou, eu nunca vou conseguir alcançar a mão no pé. Se a gente tem esse pensamento no tapete, que a gente brinca que a gente leva muito do tapete para nossa vida, a gente tende a ter essa mesma estrutura de pensamento em qualquer outro âmbito da tua vida. Né? Então, quando tu tá ali escrevendo um livro, por exemplo, né? Vou pegar o gancho do teu livro. Se tu vai escrever um livro, imagina, é algo que demanda uma energia, algo que precisa de uma disciplina, precisa de uma concentração.
Se tu tiver essa mentalidade, condicionamento da tua mente de eu não sei se escrever um livro é para mim, ou eu acho que eu nunca vou chegar no final desse livro, ou por que essa página não está bem escrita agora, eu tenho que... Então a gente está, de certa forma, se cobrando, e aquilo que a gente traz de consciência dentro da prática do yoga é a mesma estrutura, a mesma mentalidade que a gente aplica em diversas áreas da nossa vida, né? E o ahimsa, esse princípio de não violência, é justamente prestar atenção e se dar conta que esses pensamentos, eles são violentos contigo mesma, né? Então, começa nesse o princípio de tu entender e conhecer a si mesma, e a partir do momento que tu consegue diminuir a violência contigo mesma, automaticamente isso vem para fora, transborda para fora de ti. Então a gente olha muito para dentro de nós, dentro do yoga, né? Para aquilo que é o teu, né? O que é tu contigo, o teu autoconhecimento. Por isso esse autocuidado, né? Que é tão importante, assim. E o Ayurveda, por exemplo, aí trazendo outro caminho, que é o Ayurveda, ele complementa muito o yoga, porque o Ayurveda ele vai ter um olhar sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo. O Ayurveda, para quem não conhece, vou explicar porque ele é um pouquinho mais menos conhecido que o yoga, né? O Ayurveda ele é a medicina indiana, então muito antigamente na Índia não existia a nossa medicina ocidental que a gente conhece como hoje. Sim. Antigamente, lá, era só a medicina ayurvédica. E ela, então, tinha todos os tratamentos para as doenças, para promover saúde, todos eles baseados em alimentação, estilo de vida, óleos vegetais, especiarias, e o yoga entra junto também como uma das práticas de saúde, né, pelo olhar do Ayurveda. Então, o Ayurveda ele vem com esse olhar de olhar para o nosso físico, espiritual e mental, no entanto, trazendo um âmbito de saúde mesmo, com um olhar muito mais medicinal. Hoje em dia, o Ayurveda trabalha muito em conjunto com a nossa medicina, então é muito bom, assim, pegando tudo que tem de bom na nossa medicina e tudo que tem de bom no Ayurveda, né? A gente vai casando isso, mas o conhecimento desse autocuidado de uma forma natural, usando ervas, usando especiarias, usando a farmácia na cozinha, que a gente tem vários desconfortos. Então, o Ayurveda ele traz esse olhar de autocuidado, e aí, dentro para o Ayurveda, a saúde, o aspecto de saúde, não é o mesmo do que o aspecto de saúde que a gente vê na nossa medicina. Na nossa medicina, normalmente a gente considera assim, eu não tenho nenhuma doença, então eu tô saudável, né? Normalmente é assim que a gente se considera. Pro Ayurveda não é assim. Pro Ayurveda se tu não está com disposição, contentamento pela vida, felicidade, se tu não está tendo uma saúde física completa, sem nenhum desconforto, sem nenhuma dor, tem algum desequilíbrio. Tem que olhar para isso, tem que entender. Então ele atua muito na prevenção, porque encontra os nossos desequilíbrios lá no início, sabe? Então isso é muito interessante. Então aí vem um autocuidado olhando o corpo, né? Muito mais o corpo, assim, físico e energético, mas olhando muito do aspecto de saúde mesmo. Aí tem a questão da alimentação, de hábitos naturais. Que outras mudanças é preciso para tu entrar nesse processo? Então, para entrar no processo de Ayurveda, né? O que a pessoa... o que eu preciso para eu entrar no processo de Ayurveda? Eu preciso parar de comer carne, eu preciso fazer yoga todos os dias. As pessoas têm um pouco de receio, assim, se assustam um pouco, porque pensam que é assim. Então eu vejo desmanchar também esse... Não precisa parar de comer carne, não precisa fazer yoga todos os dias, melhor se fizer, né? Mas não precisa, né? Por que é importante trazer isso? Que quando eu encontrei o Ayurveda na minha vida, eu tinha um quadro de ovário policístico.
E eu tomava anticoncepcional há muitos anos, e eu porque queria parar de tomar o anticoncepcional. E eu tinha ido em 5 médicas diferentes, e nenhuma delas deixava eu parar de tomar o anticoncepcional, porque esse é o tratamento na nossa medicina. Então, eu encontrei uma terapeuta ayurvédica, e essa terapeuta me ajudou através de algumas especiarias que eu fui colocando na minha alimentação, fui incrementando na minha alimentação daquele momento da minha vida, que é bem diferente da que eu tenho hoje já. E aí eu fui colocando algumas práticas. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para as Sim. pessoas entenderem o que, que é. Eu tomava a água da linhaça de manhã cedo, isso fazia com que os meus hormônios produzidos na região no cérebro se comunicassem com os hormônios da região de reprodução. A água, a linhaça, ela atua muito de uma forma natural, ativando a produção desses nossos hormônios de comunicação. Então, o cérebro avisando os meus ovários de que estavam na hora de amadurecer meus óvulos. É interessante. Tu vê, né? Então, e aí a água da linhaça, algumas outras práticas que eu fui fazendo durante o período de tratamento. Tinha, claro, as especiarias que eu utilizava na minha alimentação. Oleação corporal foi uma das coisas que eu fiz, que é muito gostoso, inclusive, de fazer. Então, eu fazia uma oleação, eu passava também uma massala no meu corpo, que é um pozinho com especiarias. E eu fui fazendo, fiquei 5 meses em tratamento, acompanhando o meu ciclo menstrual, entendendo direitinho quando eu ovulava, quando eu menstruava, como estava o aspecto da minha menstruação. Então, se eu tinha ou não tinha cólica, se eu tinha ou não tinha algum sintoma. Então, para o Ayurveda, a gente acha que é tão comum, né, sentir cólica, ter inchaço. Dentro da medicina ayurvédica, todos esses sintomas são sintomas de desequilíbrio no nosso corpo. Então, uma menstruação saudável, ela não vem com nenhum desequilíbrio, né? Então, são coisas muito interessantes, assim, que a gente vai aprendendo e a gente vai... Eu, quando eu descobri isso, eu disse, eu não acredito que a gente não precisa sentir tudo isso para menstruar, né? E aí, depois de 5 meses, então, eu parei de tomar a pílula. E minha menstruação, então, desde então, veio lindamente. Todos os meses eu comemoro quando ela vem e fico muito feliz, sem contar a cura com o meu feminino, assim, que foi feito nesse período, né? Porque a gente reaprender o significado da tua própria menstruação, reaprender, né, o quanto isso é importante para o teu corpo, é uma limpeza a mais que a gente faz no corpo, nós mulheres. Então, todos esses ressignificados, assim, com o feminino, com o ciclo, entender que nós mulheres somos cíclicas, né, que a gente tem altos e baixos, que a natureza é cíclica, as estações são cíclicas. Então, como a gente vai vivendo melhor em todos esses períodos, o Ayurveda nos ensina muito sobre isso. O que eu faço no verão para eu não sofrer tanto com o calor? O que eu faço no inverno para eu não sofrer tanto com o frio? Que tipo de alimento eu como em cada estação? Então, é por aí vai. Estou aqui. Tudo isso a medicina ensina. Tudo isso ela ensina. Que bacana, a questão da menstruação, que é algo assim que é visto, ai, que nojo, né? Muitas mulheres têm nojo, ai, tá sangrando, ai, tô com cólica, sabe? Só queixas, como se fosse algo feio. Isso. Então, muito bonito tu colocar essa tua outra visão, né, Maria? Com certeza, sim, eu tinha essa visão, né, de que a menstruação era sujo, tinha que esconder, tinha que ter vergonha, né? Então, hoje em dia, a minha relação com o meu feminino, no geral, ela é muito diferente, né? Ela é outro aspecto. Eu enxergo para o aspecto da mulher, de ser mulher, inclusive, né? Então, assim, o que é a menstruação, né? Pô, a menstruação é a nossa capacidade de gerar uma vida. Isso é a nossa menstruação. A menstruação para o Ayurveda é mais uma das eliminações que o corpo faz. E quando a gente passa um mês, conforme a gente passa o nosso mês, se a gente acumula algum desequilíbrio nesse mês, por exemplo, vou dar um exemplo mais básico, mas
Agora a gente está no inverno. No inverno a gente tende a acumular um pouco mais de muco, né? Então a gente fica sinusite, alguma coisa assim. A gente tende a comer alimentos que fazem a gente ficar mais com um pouco mais de peso no corpo, mais empachamento. A gente elimina isso na menstruação. Se a gente menstrua, na menstruação a gente elimina um pouco desse que para o Ayurveda se chama kapha, né? Que é um dosha. Assim. Então a gente elimina esse peso, a gente elimina esse líquido extra também. Então, a menstruação, além de ser a nossa capacidade de gerar vida, é a nossa capacidade de limpeza do corpo, sabe? Então, é muito... a gente ressignifica muita coisa da nossa vida, né? Com certeza, né? Então, mudando a alimentação, tendo mais consciência. Eu acho que uma coisa que a gente poderia abordar aqui, que é fácil para quem está nos assistindo, é a questão da respiração consciente. Com O certeza. quanto isso modifica, né? Então, quais os benefícios e como que funciona a respiração consciente? O que é a respiração consciente? Porque muita gente não sabe o que é. Ai, ótima essa tua pergunta, Rosane, muito boa. Então, a respiração consciente, né? A gente aprende da respiração consciente através do yoga e através do Ayurveda. Ambos os dois, eles utilizam o que a gente chama de pranayama, na linguagem védica e yoga, tanto faz. A gente chama de pranayama por quê? O ar que a gente respira, esse sopro, é o nosso prana, que eles chamam, por isso seria pranayama, que é o sopro da vida, tá? Basicamente, assim, se a gente for falar, o que seria, né? E a respiração consciente, a prática do yoga nos ajuda muito a chegar nesta respiração, mas o Ayurveda também, através dessas técnicas de pranayama, nos ajuda também, inclusive, a aprender diferentes formas, não só enquanto a gente faz as posturas também, né? O que seria essa respiração consciente? Não é a gente, muitas vezes eu vejo até em algumas práticas que eu dou, às vezes as pessoas elas respiram de uma forma assim, e aí faz essa força para respirar, né? E solta o ar, empurra assim. Então, acontece, porque quando a gente, no dia a dia, na nossa vida, a gente usa 10% da capacidade do nosso pulmão para respirar. É isso que a gente utiliza. E a gente tem, conectados nas nossas vias nasais, a gente tem dois lados, tá? Se a gente respirar pelo lado direito, a nossa narina direita, a gente está ativando o sistema simpático do nosso corpo. Eu vou usar um pouquinho de linguagem médica e um pouquinho de linguagem ayurvédica só para que a gente consiga fazer a relação, tá? Mas a gente usa o sistema que ativa o nosso corpo. Se a gente respira pela narina esquerda, tampamos a direita, a gente está ativando o sistema parasimpático do nosso corpo, tá? E o que isso quer dizer para um autoconhecimento da nossa vida, né? Então, vou usar alguns exemplos que eu até nos meus estudos já recebi, acho ótimo, assim. Se a gente quer fazer um planejamento, por exemplo, né, um planejamento financeiro, um planejamento estratégico, a gente precisa fazer um trabalho que vai exigir raciocínio lógico, que vai exigir concentração, que vai exigir um pouco assim que a gente tenha metas para atingir. A gente pode parar, fechar os olhos e fazer 15 respirações apenas com a narina direita. E o que seria uma respiração, então? Vamos lá, eu brinquei que às vezes a gente faz força para respirar, né? A respiração completa, se tu me dá uma licencinha, eu vou ficar em pé apenas para mostrar uma parte aqui do meu corpo. A respiração completa, ela parte, eu tô com a mão um pouco acima do meu umbigo, no abdômen. Se a gente coloca a mão um pouquinho acima do nosso umbigo e a gente respira lá embaixo primeiro, então tu começa respirando lá na barriga, botando a tua barriga para frente. Tu começa a respirar na barriga, traz essa respiração para cima, então tu vai trazer, pode colocar a mão acima no peito, vai trazer e respira lá na barriga, continua preenchendo, enche o teu peito e traz inclusive até as escápulas, mas as escápulas não vão para cima, elas vão para trás. E aí tu encheu quase o máximo que tu consegue e depois tu vai soltando primeiro o peito, depois a barriga.
Para isso, não precisa ser uma respiração rápida, pode ser uma respiração, pode ser inclusive o mais lento que conseguir no início para aprender o movimento desses músculos, porque lá na barriga a gente vai mexer o diafragma. Então, inspire e abre lá na barriga. E começa e vai crescendo, abre o peito. E segura lá em cima. Segura um pouco Não, ou não segura? não segura. No início, não segura. No Tá, início, depois quando preencher tudo, já vai soltando suavemente. E aí a gente não precisa fazer força nessa respiração, porque se a gente faz força, a gente tem a tendência a tensionar esse músculo. Então, quando a gente faz força na respiração, a nossa tendência é fazer assim, ó. E se a gente faz isso, a gente não respira toda a nossa capacidade. Um teste para a gente fazer isso é o seguinte: pode testar essa respiração com as mãos aqui, como eu falei, e pode fazer depois uma outra respiração em seguida, levando os ombros lá em cima, assim, ó. E tenta respirar com os ombros aqui para tu ver se tu consegue. Não entra muito ar. não. Né? Então, se a gente na respiração faz assim com os ombros, não vai entrar muito ar, mas se a gente solta eles, põe a mão aqui e abre para frente, aí entra bastante ar e a gente solta devagar. E a respiração ela pode ser num ritmo bem normal, como se a gente respirasse, estivesse respirando normal. Então, e solta. Aí, então, eu falei que a gente faz 15 respirações com a narina direita para atividades mais práticas do nosso dia a dia. Aí, digamos, Rosane, que tu tá conversando com alguém que tu conhece, sim, pode ser alguém próximo, e tu começa a ter uma discussão com essa pessoa. Tu começa a ter uma discussão, começa a ficar incomodada e tá muito difícil. Aí tu vai fazer o seguinte, vai dizer assim para a pessoa: para tudo, para só uns minutinhos. Vamos agora nós dois tapar a narina direita e fazer 15 respirações somente com a narina esquerda. E aí Direto. eu respiro. Enche e solta, direto, sem pausa, apenas 15 respirações. E depois vão conversar. Claro, eu estou brincando com essa situação, mas o que isso quer dizer, né? A respiração pela narina esquerda, ela vai nos trazer contemplação, mais tranquilidade, vai ativar todos os sistemas do nosso corpo que vai diminuir a ansiedade, que vai. Então, hoje em dia, a gente precisa muito mais respirar pela narina esquerda, porque o nosso mundo, o nosso dia a dia, já nos ativa muito o nosso sistema, né, ativo do corpo, simpático do corpo. Então, a gente precisa trazer esse olhar do esquerdo. Então, tem uma respiração, a última, assim, que eu vou te explicar, mas só para fechar, porque essa é a que complementa, que se chama Nadi Shodhana. Essa respiração, ela é a respiração das narinas alternadas, que se faz muito na prática do yoga e se faz muito também no Ayurveda, que ela é a respiração que vai nos trazer para um equilíbrio desses dois lados. Então, eu dei uma solução para se a gente precisa fazer algo estratégico, algo mais prático, uma solução se a gente precisa diminuir nossa ansiedade, ficar mais tranquilo, né? Ativar um olhar mais contemplativo da nossa vida. E, claro, o Nadi Shodhana, que é a respiração que todos podem fazer a qualquer momento, e de preferência pode ser no início do dia ou no finalzinho do dia. Depois pode até ter um momento de silêncio, de observação do próprio corpo. Mas como que seria? Então, a pessoa pode começar apenas respirando profundamente, tranquilamente. Primeiro, né, senta em um lugar confortável, fica tranquilo, respira profundo e aí vai tapar com o dedão a narina direita. Sempre começamos pela esquerda. Inspira o ar. Troca o lado. Tapa agora a narina esquerda, solta a narina direita, exala o ar.
Inspira pela mesma narina que exalou. Troca o lado. Exala o ar. Esse é um ciclo do Nadishodhana. Normalmente a gente indica no mínimo 5 ciclos desse. Então a pessoa começa fazendo 5 ciclos, depois ela pode aumentar para 8, depois para 10, e depois ela pode aumentar para quantos ela ir gradualmente aumentando esse ciclo. E me diz uma coisa, e não pode fazer com as duas narinas, não tem efeito também? Tem efeito também. E tu deu exemplo, hora um, hora outro, né? Então, para quem Uhum. está começando, eu acho que só já começar a contemplar a respiração, encher Uhum. o abdômen, encher o peito de ar, e E soltando suavemente, isso já vai trazendo uma consciência da sua respiração, do seu corpo e os benefícios, quais os benefícios dessa respiração no dia a dia, no caso assim, fazendo só à noite, uhum. antes de dormir, tu tá relaxando, já tá entrando naquele processo, quais os benefícios que tem para uma pessoa? Então, bem legal também essa tua pergunta. A prática, isso seria, a prática de pranayama é uma prática de yoga também, tá? A prática do yoga, tem um livro do yoga bem reconhecido, que é o Sutras, o Yoga Sutras do Patanjali, que é uma das escrituras que rege o yoga, e ele diz, né, que a prática, ela deve ser feita com disciplina e regularidade. Essa, então, o primeiro, mais importante, é a gente ter uma certa disciplina e manter uma regularidade em qualquer prática, inclusive da respiração. Ao longo do tempo, conforme a gente vai mantendo essa respiração, mantendo essa prática, o primeiro benefício que a pessoa vai ter, e aí, querendo ou não, é aprender a respirar. É que nem tu falou, com certeza, se a pessoa só colocar a mão no abdômen e no peito, respirar profundo, ampliando o peito, ampliando o abdômen e relaxando, se ela fizer só isso, sei lá, 10 respirações dessa forma, 5 respirações dessa forma, começa com 5, depois vai para. Se ela fizer só isso todos os dias por um período de médio prazo, digamos assim, ela vai sentir benefícios de, primeiro, aprender a respirar, porque a gente começa numa certa, de uma forma mais mecânica, né? Que é nesse momento que tu para respirar, tarará. Só que se tu começa a fazer isso com uma certa regularidade, quando tu menos espera, tu tá tendo essa respiração ao longo do teu dia, sem notar. Tu entende? Nosso pulmão vai aprendendo a puxar todo esse ar. E aí, quais os benefícios que isso vai trazer para a nossa vida prática? Primeiro já é comprovado, inclusive na nossa medicina, que através da respiração a gente consegue controlar e auxiliar a nossa mente. Então, quando a gente está com muitos pensamentos, a mente muito carregada, e a gente para e faz essa respiração com regularidade, ou vai fazendo, a tendência, essas flutuações da nossa mente, elas vão diminuindo, diminuindo, vai aumentar a concentração, vai melhorar sono, vai melhorar inclusive, ao longo de mais tempo, daí, né? Eu estou assim trazendo os benefícios, os primeiros benefícios que a pessoa sente e depois os próximos, né? Os Sim. benefícios mais profundos. Mas ao longo do tempo, com essa prática de respiração, a gente começa a conhecer, inclusive, a oscilação da tua respiração em momentos que tu tá estressado. Porque se a gente começar a notar, quando a gente tem alguma tensão, algum estresse ou ansiedade, nossa respiração está curta nesse momento. Então a gente começa a conectar as emoções com a respiração. E aí a nossa tendência, porque a gente está, né? A gente tende a ter essa respiração curta, assim, né? Porque isso nos agita a nossa mente. Quando a gente vai alongando essa respiração, a onda da respiração, a gente vai alongando e espaçando as ondas da nossa mente também. E acalmando as nossas emoções. Então, ao longo do tempo, tu vai aprendendo um autoconhecimento da mente
Muito interessante, muito interessante. Momentos que às vezes, por exemplo, assim, bem básico, mas às vezes a gente recebe uma notícia, né? Vou brincar aqui, vou dizer uma, né? Ah, digamos, hoje eu não estou namorando, mas digamos que eu estivesse namorando, eu receberia a notícia, que o meu namorado passou a noite fora de casa. A tendência é eu agitar minha respiração e a minha mente agitar em oscilações, muitas oscilações, eu Nossa, imagino, imagina. né? Poxa. A nossa mente vai para vários lugares, Aham. né? Aí, se eu tenho o conhecimento de que a minha mente, e isso o yoga nos ensina muito bem, a nossa mente, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta como um outro órgão do nosso corpo. E ela tem limitações, ela é uma ferramenta limitada. Ela vai conectar, quando eu recebo alguma informação, ela vai conectar ou alguma memória, ou alguma experiência anterior, ou alguma outra informação que eu tenha recebido em outro momento, mas ela sempre vai trazer pontos de referência, coisas que ela já tenha de referência. É assim que ela conecta as informações. Se eu tenho esse conhecimento, que minha mente é uma ferramenta limitada, nessa hora que eu recebo essa informação e a minha mente começa a me dar várias informações, eu paro e penso só um pouquinho. Segura aí, várias vozes da minha mente. Espera um pouquinho, deixa eu respirar. Respiro. Normalmente, a gente não chega a fazer esse processo dessa forma como eu estou falando. Normalmente, quando a gente já tem uma rotina de respiração, isso acontece automático. Por isso que eu disse que ao longo do tempo, né? Depois de um bom tempo a gente praticando isso, isso acontece. Porque tua mente começa a flutuar, tu para assim e tu só um pouquinho. Tu já tá respirando mais profundo, então tu continua respirando mais profundo. E o que a gente não faz nessa hora é deixar. Porque assim, ó, a gente não controla esse monte de voz da nossa mente, mas a gente controla a respiração. Se na hora que eu tenho esse monte de voz na minha mente, eu deixar a minha respiração agitar, eu perco o controle. Mas, se na hora que eu tenho um monte de voz na minha mente, eu manter a respiração, essas oscilações da mente elas vão durar muito menos tempo. E eu vou conseguir me manter em um eixo onde eu vou conseguir trazer o discernimento nessa hora. Porque o que muitas vezes acontece? A gente entra em uma situação de estresse, respira muito rápido, agita a nossa mente, vem emoções e a gente perde esse controle. Dentro dessas práticas, principalmente daí falando muito da prática do yoga, que o yoga nos traz muito para esse centro, a gente vai conseguir manter a nossa estabilidade, manter o discernimento, controlando, tendo esse centro, porque e aí a prática dos asanas nos ajuda muito, porque a prática do asana, por que ela nos ajuda a aprender a respirar nessa hora? Porque na prática do asana a gente tem que conciliar a respiração com o movimento do corpo. E a gente tem que conciliar a respiração com o corpo em um estado desconfortável. Se eu estou fazendo um asana que eu fico um pouco desconfortável, eu tenho que estar ali respirando, tá esticando tudo isso aqui. E eu tô lá fazendo um esforço para respirar naquele momento. Sim. Só que aí, quando na minha vida eu estou em uma posição desconfortável, eu consigo continuar me mantendo no foco e respirando. Aí tu vai me perguntar, mas isso faz tu não sentir a emoção? Não. Eu sinto a emoção igual. Isso não vai reprimir a nossa emoção. Mas o que acontece? Eu sinto a emoção, eu consigo saber que é uma emoção e ela é uma oscilação, ela vai passar. Assim como a emoção de alegria. Quando a gente está num pico de alegria, também é uma oscilação. E se a gente se apega naquela alegria, né? Às vezes a gente vive um momento da vida muito maravilhoso e a gente não quer que ele acabe nunca mais, aí a gente se apega e se gruda naquele momento, assim, e a gente quer assim, não, eu não quero mais que isso acabe. E quando isso acaba, a gente se frustra. Mas se a gente olha para esse momento e pensa, eu vou aproveitar o máximo enquanto ele dura, porque eu sei que ele vai passar. Aí a gente se despede dele de uma forma mais amena. Né? Então,
Mariana, eu penso assim, só para a gente encerrar. A Claro. pessoa que vai iniciar essa técnica da respiração consciente já é um passo para a mudança, porque Com- daí ela vai buscar outras coisas que a beneficiam. Por exemplo, não vai comer correndo com ansiedade, porque ela sabe que isso vai te fazer mal. Então, ela vai controlar outras questões na vida dela e vai começar a mudar os hábitos. Então, essa dica da respiração é muito boa e quem estiver nos ouvindo, comece a praticar. Eu comecei a fazer essa respiração consciente e assim, ó, tenho me sentido muito bem com isso. Então, acho que por isso que é importante para quem está nos escutando agora. E para finalizar, qual uma dica que tu deixa assim para quem está nos escutando? Que outro hábito ela pessoa precisa mudar? Olha, eu vou dizer um que foi bem difícil para eu mudar. Na verdade, não foi difícil, mas eu achei que eu nunca ia conseguir, porque eu era uma pessoa muito noturna. E aí, se eu vou dar uma dica para as pessoas, assim, ó, para gente no geral, e eu, né, é a gente prestar muita atenção e dar muito valor para o nosso sono e para o nosso horário de sono e horário de acordar. Hum, Quando a gente começa a entender o ciclo natural, que durante a noite todos estamos dormindo, né? Toda a natureza está dormindo. sim, E a gente desperta ao nascer do sol. Então, isso para mim, eu digo assim, porque eu passei por esse processo. Eu fui muito noturna na minha vida, assim, em estudos e durante faculdade, durante mestrado, eu fazia todas as. Tudo era de noite para mim, e eu achei que nunca ia mudar. E o sono, porque essa é a dica, pelo benefício que isso pode trazer na nossa vida, uma higienização do sono e uma noite bem dormida, o benefício que traz para saúde no geral, emocional, física, sistêmica do corpo é algo inexplicável. Então, no horário das 10 às 2 da manhã, o nosso corpo ele está passando pelo processo que dentro do Ayurveda se chama Pitta, horário Pitta, e dentro da nossa medicina eles dizem que são os processos metabólicos do corpo, que é basicamente relaciona, né? E a gente está renovando todas as nossas células, todos os hormônios, todos os. A gente está fazendo todas as transformações, as limpezas, a faxina interessante. interna. E esse horário é muito importante. E depois entra no horário, então, onde a gente vai, normalmente a gente sonha, normalmente a gente, né, tem ali um sono, às vezes, um pouco menos profundo, um pouquinho mais fácil, e a gente vai Aham. despertando lá no iniciozinho da manhã, às 6 da manhã, por ali. Então, se tem uma outra dica, além dessa que eu daria de... E essa de respirar, Rosane, só para... A pessoa pode fazer a qualquer momento do dia, ela pode estar lavando a louça, e ela pode Sim, começar a respirar, e ela prestar atenção naquilo que ela está fazendo naquele momento. Então, tô ali, eu estou com um copo na mão, olha esse copo, e respirando dessa forma, né? Então, várias vezes no dia, assim, muito e muito importante mesmo. Mariana, super, super legal, super bacana. Muito obrigada por poder estar aqui dividindo com a gente esse teu conhecimento, que a gente poderia ficar horas falando aqui, que tu deu uma aula. Te agradeço muito, muito mesmo. Muito Eu obrigada. que agradeço a oportunidade, estou à disposição aí para qualquer necessidade. Muito obrigada, viu?